Amém? Hoje eu quero falar sobre decisão. O apóstolo, assim, quando me chamou, eu fui orar ao Senhor e perguntar: Senhor, o que eu vou falar hoje na casa do Senhor? E eu até pensei em trazer algumas das palavras que eu já ministro lá na IR Colônia, e o Senhor falou: não, tem algo novo. E antes de trabalhar, eu continuei orando ao Senhor e Ele ministrou sobre decisão. E o Senhor falou comigo: seja decidido. Seja decidido. Se fosse intitular o tema da mensagem de hoje, seria esse: seja decidido. Seja um homem ou mulher decidida. O que te trouxe até aqui nessa noite? O que te trouxe a você chegar do seu trabalho, tomar um banho ou sair da escola, arrumar e vir a um culto como esse? A sua decisão. Todos os dias, em todos os momentos, nós tomamos decisões em nossas vidas. A palavra que eu li vai mostrar uma decisão, não de Jesus, mas de Levi ou Mateus, que quando Jesus chama ele, Jesus fala: segue-me. Ele toma uma decisão imediatamente em seguir Jesus. E você pode se perguntar: o que leva uma pessoa a seguir Jesus? O que te leva a seguir Jesus? O que nos leva a seguir Jesus são decisões. Um estudo feito na faculdade de Oxford vai falar que homens e mulheres adultos, dependendo da área, da função que ela exerce na sociedade, do trabalho que ela tem, ela pode tomar mais de 30 mil decisões por dia. Uma decisão, ela começa ao acordar, se você desce da cama, ajoelha, ou se você vai no banheiro, ou se você bebe água primeiro. Uma decisão, ela começa também no café da manhã. Se você põe muito café, se você põe pouco, se você toma um suco, se toma café com leite, tudo isso são decisões. Se coloca muito açúcar, se coloca pouco açúcar, tudo isso são decisões em nossas vidas. Em todo momento, nós decidimos alguma coisa. Em toda e qualquer circunstância, nós decidimos alguma coisa. Essa mesma pesquisa de Oxford vai falar que um adulto tem mais de 30 mil decisões, porém uma criança tem muito menos, tem entre 3 e 5 mil decisões apenas. Porque a vida de um homem, de uma mulher adulta é muito mais agitada. E tomamos vários tipos de decisões durante os nossos dias. Existem decisões que nós tomamos que são decisões automáticas. Exemplo, você está em casa ouvindo louvor, ouvindo alguma pregação no YouTube, na televisão, e alguém te liga, e a decisão de você ir lá abaixar o volume é automática para você conseguir falar no telefone ou talvez mandar um áudio. Existem decisões que são completamente automáticas. Estamos passando pela rua, ou você decide se dar um tchau, ou você decide se dar um joia para alguém que você está vendo, se dá a paz do Senhor, se dá a paz de Deus, ou se só dá paz. Tudo isso são decisões. Vocês conseguem notar como a nossa vida ela é cheia de decisões? Nossa vida ela é tomada por decisões. Porém, existem decisões em nossas vidas que não podem ser consequentes, assim como eu disse, que não podem ser decisões rápidas. Existem decisões em nossas vidas que elas têm que ser pensadas. Existem decisões em nossas vidas que elas têm que ser firmes. Grande exemplo, a escolha de uma casa para morar, a escolha de um carro, de uma moto, a escolha de amizades. Existem decisões que elas devem ser pensadas, elas devem ser firmes. E a Bíblia, desde Gênesis, ela vai nos mostrar que todo homem, que toda mulher de Deus eram decididos. Não pense eu, não pense você, que Jesus nos chamou para segui-lo. É uma decisão. Quem quiser vir após mim,
tome a sua cruz e siga-me. Jesus não está falando, você é obrigado a tomar a sua cruz. Ele está falando, quem quiser, tome a sua cruz e siga-me. É uma decisão. Então, desde o princípio, homens e mulheres na Bíblia, quando você começar a ler a Bíblia, a partir deste culto, você vai começar a ver a Bíblia de uma forma diferente. Você vai começar a enxergar a Bíblia de homens e mulheres que sabem se decidir. Já começando por Adão, Deus dá uma ordem a Adão: Adão, você pode comer tudo, fazer tudo aqui, menos comer daquela fruta. Quando a mulher Eva oferece a Adão, ele decide comer aquela fruta. E a decisão de Adão leva uma consequência muito grande, não só para ele, mas para toda a humanidade. Eles são retirados daquele jardim do Éden e começam a entender o que é pecado, começam a ver morte, começam a ver um bocado de coisa. A história você já sabe. Nós começamos também, a partir dali de Gênesis, nós começamos a enxergar a vida de Noé, que foi um homem decidido. Noé, ele foi um homem que ele decidiu firmemente a não ser um homem conforme o meio que ele vivia. Ele decidiu confiar e acreditar no que Deus falava. E por causa disso, ele foi salvo junto com toda a sua família. Talvez você não está entendendo sobre o que eu estou falando sobre decisões, mas assim como Noé, a sua decisão pode salvar não só a sua vida, mas pode salvar também a sua casa, a sua família. Aleluia! A sua decisão, ela pode salvar toda a sua família. O próximo homem que nós vemos que toma uma grande decisão é Abraão. Simplesmente Deus vem e fala: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrei, que eu vou te mostrar. Abraão muito bem podia falar: Deus, mas eu não conheço essa terra, e eu só estou escutando a sua voz, nem estou te vendo, eu não vou não. Ele podia muito bem tomar a decisão de não ir, mas a Bíblia fala que bem-aventurados são os que não me veem, mas creem. Bem-aventurados são vocês que mesmo não conseguindo enxergar Jesus, você crê em Jesus. Você se põe na brecha para escutar a voz de Deus. Você se põe na brecha para seguir aquilo que Ele ordena e fala para eu, para você, para nós fazermos. E a consequência da decisão de Abrão ou de Abraão simplesmente ele se tornou o pai da fé. Ele se tornou o pai da fé. Nós vamos conseguir enxergar também uma grande decisão de um grande homem da Bíblia, cujo nome era Jó. Jó, no momento mais difícil da sua vida, ele simplesmente decidiu não murmurar, não reclamar, e decidiu firmemente acreditar que o que ele passava era um plano e um propósito de Deus na vida dele. Por causa disso, Jó se tornou uma grande referência de fé em toda a Bíblia. Por causa disso, Jó se tornou um grande homem, como exemplo de que acreditar no Senhor sem murmurar pode nos trazer grandes benefícios. E que benefícios são esses, pastor Pedro? Tudo aquilo que o diabo roubou de Jó, tudo aquilo que o diabo tomou de Jó, porque ele decidiu não murmurar, porque ele decidiu não reclamar, não blasfemar contra Deus. Deus restituiu tudo o que Jó tinha. Eu não sei se você entendeu essa palavra. Quando você decidir não murmurar, não blasfemar, independente da circunstância que você passa, Deus vai restituir tudo aquilo que o diabo te tomou. Deus vai restituir tudo aquilo que o diabo quer te tomar. Deus vai restituir tudo aquilo que talvez você já perdeu. Deus, Ele pode restituir.
Mas por isso você tem que decidir.